Eu gostaria de usar este texto nesta manhã para fazer uma pergunta para todos nós. E a pergunta é óbvia: o que temos feito dos talentos que Deus nos confiou? Esta é a pergunta desta manhã. O que temos feito dos talentos que Deus nos confiou? Essa resposta, ela pode implicar em muita alegria ou em muita tristeza. O retrato desse texto que nós lemos agora é exatamente esse. É o retrato que mostra qual é o resultado dos empreendimentos que fazemos diante de Deus neste mundo. O texto é uma parábola usada por Jesus para ensinar um princípio para os seus discípulos. Parábolas são histórias do cotidiano real da vida das pessoas da Palestina naquela época. Então, não era incomum que alguns homens muito ricos, ao se proporem a fazer uma viagem longa de descanso, de férias, essas viagens naquela época duravam 6 meses, 1 ano, talvez 2, 3 anos, e estes homens, para que as suas riquezas não ficassem inativas, eles distribuíam aos seus escravos, aos seus servos, essas riquezas, para que eles trabalhassem com elas e fizessem com que a riqueza daquele homem prosperasse mesmo quando ele estava descansando ou quando ele estava viajando. Essas histórias eram comuns e o Senhor Jesus usa uma delas para ensinar algo importante para os seus discípulos. A história nós conhecemos bem. O Senhor, o homem rico, vai viajar, vai tirar férias, e ele pega parte da sua fortuna. Ele não pega gado, ele não pega propriedades imóveis, mas ele pega parte do seu dinheiro e ele distribui. Talentos, é difícil de você determinar exatamente o valor de cada um deles, porque em cada região do Oriente Médio o talento tinha um valor. Dependia inclusive do tipo de metal que era usado para fazer esse talento. Poderia ser ouro, poderia ser prata, poderia ser de cobre, e isso ia determinar o tipo de valor daquele talento. O mais comum que nós conhecemos, o talento mais comum, era o talento que valia, como nós vimos também naquela parábola dos 10 talentos do homem, do devedor incompassivo. O valor mais comum era o valor equivalente. Para cada talento era necessário o trabalho de um operário durante 20 anos para dar um talento. Para vocês terem ideia do quanto valia cada um desses. 20 anos de trabalho para você atingir, com a sua economia, com o seu ganho, sem gastar nada. Você sendo um operário, você precisaria de 20 anos para ganhar um talento. Este homem muito rico colocou 5 talentos na mão de um, colocou 2 talentos na mão de um outro servo seu e colocou 1 talento na mão de um deles. Então, o que recebeu 5, se ele tivesse problema com aquilo ali, seria equivalente a 100 anos de trabalho. O que recebeu 2 seria equivalente a 40 anos de trabalho. O que recebeu 1 equivalente a 20 anos de trabalho. Para a gente ter uma noção por cima do valor destas moedas, desses pertences que foram colocados nas mãos daqueles homens. Bom, o resultado depois de algum tempo é que quando esse senhor chega, aquele que recebeu 5, que ao receber, segundo o texto, Jesus disse que ele imediatamente saiu a trabalhar e a negociar e a fazer, a administrar aqueles 5 talentos, de tal maneira que quando esse senhor voltou, ele tinha conseguido ganhar outros 5. E aí, sabendo quanto vale cada talento, você pode dimensionar o trabalho daquele homem. Não foi um trabalho de ponta, não foi um bico que ele fez, mas com certeza ele envolveu toda a vida dele, toda a sua inteligência, toda a sua energia para conseguir aquilo, porque não era fácil. Para um operário, precisaria de 100 anos para ganhar 5 talentos. Mas nesse caso aqui, tendo 5 talentos na mão, o texto não diz quanto tempo aquele homem levou na sua viagem, mas eu posso dizer para vocês que de no mínimo 6 meses a talvez no máximo lá uns 5 anos, ele foi e voltou na sua viagem. Mas nesse período curtíssimo, para ganhar tanto dinheiro, ele conseguiu dobrar o que ele recebeu. O outro, que ganhou 2, também fez a mesma coisa. Mas o que ganhou 1, ele saiu da presença daquele senhor, e ao invés de ir trabalhar, e ao invés de ir ganhar outros talentos ou outros denários,
com o que ele recebeu, ele foi, cavou um buraco e escondeu o talento que ele recebeu, o tesouro que ele recebeu. Isso não é incomum. Se você for ver as histórias, as fábulas, os contos e histórias de piratas, por exemplo, você vai ver que essa coisa de enterrar tesouro é um negócio muito comum, aliás. Muito mais comum do que trabalhar e dobrar o valor do tesouro. Normalmente quem ganha tesouro vai lá e esconde. Esse é o natural. Mas como nós estamos falando de uma parábola contada por Jesus, o princípio ensinado por Jesus não é o princípio corrente no mundo, muito pelo contrário, são os princípios do reino de Deus. O Senhor Jesus quer nos ensinar exatamente que a postura desse homem não foi normal, foi anormal. Postura normal, postura esperada, foi a postura dos dois primeiros. E então quando esse Senhor volta e faz essa cobrança, essa prestação de contas da parte dos seus servos, ele vai descobrir o quê? Que o primeiro foi extremamente dedicado, trabalhador, ele não foi preguiçoso, ele não ficou ansioso, mas ele simplesmente se dispôs a trabalhar com o que Deus colocou, ou com o que o seu Senhor colocou nas suas mãos. E o princípio para nós é muito claro. Deus colocou algo nas suas mãos, então qual que é o dever de nós que recebemos estes presentes de Deus, esses talentos de Deus? O nosso dever é trabalhar, o nosso dever é desenvolver, o nosso dever é nos dedicarmos para que a gente possa apresentar ao Senhor alguns frutos desses talentos que Ele nos concedeu. E se nós trabalharmos e se nós nos dedicarmos, certamente estes frutos virão. Ontem eu estava aqui com a liderança dos departamentos e nós estávamos conversando e falando sobre 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, lá no final, versículos 57 e 58, o apóstolo Paulo nos fala que a nossa vitória ela já é garantida em Cristo Jesus. Ele é a nossa vitória. Mas não só isso, diz também que no Senhor o nosso trabalho não é vão. No Senhor o trabalho que você faz não é em vão. Por quê? Porque quem garante o resultado desse trabalho é Deus. E então o que está proposto nesta parábola não é um risco, não é alguma coisa de você arriscar a sorte. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que quem recebe uma tarefa e um privilégio tão grande como esses servos receberam, deve no mínimo trabalhar. E o resto é com Deus. E no reino de Deus é a mesma coisa. Você recebeu talentos, eu recebi talentos. Cada um desses talentos, Deus nos deu por um propósito específico. E o trabalho nosso, o dever nosso, a responsabilidade nossa, é exatamente a responsabilidade de trabalhar e usar esses talentos. Usar com vontade, com dedicação, com ânimo, com alegria. Sabendo que a garantia da vitória é o Senhor Jesus. Sabendo que o resultado é garantido, porque no Senhor o nosso trabalho, ele não é em vão. Então eu tenho tudo o que eu preciso para trabalhar bem, para trabalhar animado, para trabalhar com dedicação. Mas além de tudo isso, esta parábola nos fala que há uma recompensa. Esses dois primeiros homens, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, que trabalharam e duplicaram o que eles ganharam, eles recebem uma frase muito doce. Eles começaram com alegria quando receberam os talentos, e com certeza com muito mais alegria eles chegaram naquele dia com as mãos cheias, com o resultado do trabalho, da dedicação deles e da bênção do Senhor. E eles chegam, e o que este homem faz? Olha, sejam bem-vindos, entrem para o meu gozo. O que era o gozo? Bom, quando estes homens voltavam e eles verificavam o que tinha acontecido com as suas propriedades, com os seus bens, depois daquele tempo fora, eles davam uma festa. Eles comemoravam o resultado de tudo que tinha acontecido, o descanso deles, mas também a prosperidade dentro das suas terras e com os seus negócios. E então aqueles dois homens foram convidados para quê? Para participar daquela festa, para integrar. Vejam, estes homens, eles começam servos. A palavra servos aí, em algumas versões da Bíblia, é escravos. A palavra aqui é escravos. Eles começam como escravos, mas depois eles são recebidos como amigos, dentro do gozo, dentro da festa do seu Senhor. Ou seja, a recompensa é o quê? A recompensa é passar de meros servos, mas agora amigos, parte da família, participante do gozo e da alegria desse Senhor. Isso também nos é prometido nas Escrituras através de Cristo Jesus. Quando a nossa carreira aqui se findar, pelos méritos de Cristo Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, nós seremos recebidos na glória. Eu fui criado numa outra denominação e tinha um hinário diferente. Nesse hinário tinha um hino que dizia assim:
quando eu chegar lá, o que eu vou levar nas minhas mãos? O que eu vou trazer? E aí no refrão desse hino dizia assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus ir me encontrar? Essa é uma pergunta importante, essa é a pergunta desse texto. Posso eu, com as mãos vazias, chegar diante do Senhor? Veja, Jesus Cristo nos deu a vida dele, ele se entregou naquela cruz no nosso lugar. Ele viveu a nossa morte, as nossas maldições, os castigos que eram nossos, ele viveu sobre si mesmo, e nos deu o privilégio de viver a vida de filhos de Deus. Eu posso chegar com as mãos vazias diante do Senhor. Então a canção dizia: como posso eu, tendo as mãos vazias, com Jesus ir me encontrar? Bom, tem gente que acha que dá. E aí nós vamos para a última parte desse texto, que é a história daquele homem que pegou aquele único talento e enterrou. Quando ele chegou diante do Senhor dele, ele chegou não com alegria, diferente dos outros. Ele chegou entristecido. E ele já chegou com um discurso bem interessante. Ele falou: eu sabia que o Senhor é severo. Bom, em nenhum lugar no texto até agora diz que ele era severo. Aliás, se ele fosse severo, eu duvido muito que ele ia confiar alguns talentos para aqueles homens ali. Se ele fosse severo, ranzinza, bravo, possivelmente ele nem sairia de férias. Quanto mais pegar o seu dinheiro, o seu tesouro, e distribuir nas mãos dos outros. Aí ele disse outra inverdade sobre esse Senhor. Ele vai dizer: olha, eu sei que o Senhor é alguém que colhe onde o Senhor não plantou. O Senhor ceifa onde o Senhor não semeou. Espera aí, tem alguma coisa errada. Porque essa declaração era usada para se dirigir a faraós, a grandes imperadores, que tomavam coisas dos outros, que chegavam no campo onde ele não semeou e diziam: isso aqui é meu. Isso aqui vai para o meu palácio, isso aqui vai para os meus tesouros. Então ele estava ele estava afirmando que aquele homem, além de severo, de ruim, aquele homem também era um homem injusto, era um autocrata, era um imperador, era um déspota, que tomava até daqueles que não tinham recebido nada. Quanto mais, a ideia que ele está querendo jogar aqui é quanto mais de quem recebeu. Se o Senhor tira de quem o Senhor não deu nada, imagine o que o Senhor vai fazer com quem o Senhor deu. Com medo, o que eu fiz? Fui lá, cavei um buraco e escondi o talento que o Senhor me deu, para eu ter como devolver. Porque como é que eu poderia devolver caso eu perdesse isso? Bom, a justificativa pode parecer plausível para alguns de nós, não fosse o fato de ser uma inverdade. Mas no texto, o Senhor Jesus usa o seguinte: ele vai dizer assim, que aquele Senhor respondeu, e usando um ponto de interrogação, e o ponto de interrogação serve exatamente para demonstrar que aquele homem estava falando em verdade. Mas o Senhor diz: bom, tudo bem, então se você pensa que eu sou alguém que colho o que eu não plantei, que ceifo o que eu não semeei, então o que você deveria ter feito? Se você pensa que eu sou alguém dessa estirpe, você deveria ter pelo menos feito o seguinte: você deveria ter pelo menos pegado esse seu talento e colocado na mão de um banqueiro, de um negociador. Aí, no caso, a palavra aí tem a ver com cambista, alguém que vai trabalhar com câmbio. Você deveria ter pego o meu dinheiro e colocado na mão de um cambista, porque pelo menos a correção monetária eu ia ter. Porque você não diz que eu sou severo e tiro de quem eu não dei? Então, por medo, você não deveria ter enterrado, você deveria ter pelo menos cuidado para que o valor não fosse dilapidado com o tempo. E aí ele vai classificar aquele homem como um servo mau, indolente. E por causa disso, ele vai dar uma sentença. E a sentença tem a ver com uma regra, com um princípio. O princípio é: a quem tem se dará mais, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, tirai desse homem o talento que ele recebeu, dai para o homem que recebeu 5 talentos e que conseguiu mais 5. E quanto a ele, que ele não vai entrar no gozo do Senhor. É o contrário, ele vai ser lançado para o lugar de trevas. Ou seja, o gozo do Senhor é a casa do Senhor, é o lugar de luz. E todo lugar fora dali é o lugar de trevas. Muito bem, essa história tem muitas aplicações para a nossa vida. Começando aí por este homem indolente. Nós temos o péssimo hábito de justificar os nossos erros colocando a culpa nos outros. Eu quero começar por aí.
E às vezes algumas coisas não funcionam muito bem no trabalho que nós nos propomos a fazer, e a gente sempre vai achar culpado para isso. E isso é uma injustiça, assim como foi uma injustiça desse homem aqui, dizendo que o fato dele não ter trabalhado e não ter produzido era resultado do quê? Era resultado da severidade e do autoritarismo daquele senhor. Isso era uma mentira. Segundo, você pode alegar que você não tem capacidade. Ah, olha, eu recebi uma tarefa, mas eu não tinha capacidade para cumpri-la. Se você voltar lá no início do texto, lá no versículo 14, você vai ver que esse senhor, quando ele foi tirar uma temporada de férias, viajar, ele distribuiu o seu tesouro conforme a capacidade de cada um. A cada um ele deu conforme a sua capacidade. Ou seja, ninguém ali foi injustiçado e ninguém recebeu mais do que dava conta. E a palavra de Deus, inclusive falando sobre lutas e provações, lá em 1 Coríntios diz que Deus não prova ninguém além das suas próprias forças. Muito pelo contrário, no meio da provação, da tentação, Ele nos concede ainda mais força para a gente poder resistir. Então nós não podemos nunca alegar que a nossa indolência, a nossa falta de trabalho, de dedicação, foi culpa dos outros ou foi culpa de Deus porque nos deu alguma coisa que a gente não tinha capacidade para fazer. Mas, por último e pior, nesta parte do texto, é que o resultado da indolência, o resultado da irresponsabilidade com o que Deus nos deu, ela tem ressonâncias eternas. Porque na realidade, quando eu sou irresponsável com o talento que Deus me deu, isso vai começar a deflagrar numa situação muito mais séria. É a situação de que de fato o meu coração não está comprometido com o Senhor e nem tampouco é do Senhor. Este fato demonstrou que aquele último servo ali, ele não estava vivendo na presença daquele Senhor com amor, com dedicação, se sentindo parte daquela família ou responsável. Mas ele tinha um Senhor de quem ele tinha medo. Ele tinha um Senhor de quem ele simplesmente tinha total desconhecimento sobre o caráter dele. Então ele estava ali naquela casa, mas ele não era parte daquela família e nem daquele conglomerado de pessoas. E lá no final, o próprio Senhor vai distingui-lo, dizendo: olha, você, a sua parte é do lado de fora, porque você não faz parte desse grupo. É duro falar sobre isso, mas um dos diagnósticos de que um coração não está verdadeiramente comprometido é exatamente a indolência, a inoperância. Porque quando um coração está verdadeiramente comprometido com Cristo Jesus, com o Senhor, dono de todas as coisas, doador da vida, gracioso para conosco, nós não conseguimos cogitar enterrar talentos. Nós não conseguimos cogitar uma vida simplesmente de cliente do Evangelho, de cliente do cristianismo, de cliente de igreja. Não dá, isso é inaceitável. Por quê? Porque eu recebi tudo dele e eu devo tudo para ele. Então, nesta manhã, eu queria usar este texto para fazer essa pergunta, e essa pergunta eu gostaria que você recebesse e fizesse de forma bem sincera a você mesmo. O que eu tenho feito dos talentos que Deus colocou nas minhas mãos? Porque o que eu tenho feito dos talentos que Deus colocou nas minhas mãos, diz exatamente quem eu sou nesse relacionamento com Deus. Se eu tenho recebido esses talentos e trabalhado com eles da melhor maneira possível, isso descreve alguém que pertence ao Senhor, que faz parte da família de Deus, alguém que está amando o Senhor e dedicando ao Senhor todos os seus talentos, os seus esforços. Ah, pastor, isso eu não tenho tanto tempo assim para servir na igreja, mas quem foi que disse que eu estou falando do trabalho na igreja? Eu estou falando sobre tudo. Se você recebeu o talento de ser um médico, então você sirva ao Senhor com o seu talento da melhor maneira possível. Seja um excelente médico. Trate as pessoas não como se você estivesse tratando números, mas trate as pessoas como se você estivesse tratando os próprios filhos de Deus. Porque é isso que Deus espera de nós. Se você é um professor, uma professora, que você use os seus talentos de ensinar com toda a dedicação. Não enterra o seu talento, não faça de qualquer jeito, não cumpra a tabela, mas sirva ao Senhor com os talentos que Deus te deu. Se você é músico,
se você é engenheiro, se você é advogado, se você é construtor, se você é mecânico, se você é pastor. Use o talento que Deus te deu com toda alegria e disposição. Porque um dia, esse Senhor vai perguntar para mim e para você: e aí? O que você conseguiu com os talentos que eu coloquei nas tuas mãos? E aí, novamente, você pode lembrar, você não conheceu a melodia, um dia eu vou achar o áudio e vou trazer aqui para vocês. Mas posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Se eu chegar lá com essa desculpa de que eu tive medo, então Jesus fala: então você não me conhece. Se você não me conhece, você não faz parte desse grupo. O trabalho na igreja é apenas uma das áreas da nossa vida de serviço. Mas quando eu estou falando de serviço, nesse texto eu estou falando sobre todas. O meu serviço que eu presto do lado de fora das demandas da igreja e o que eu faço do lado de dentro da igreja, porque eu sou a mesma pessoa aqui e lá, nós somos os mesmos. Então não importa se você está trabalhando como um agrônomo de segunda a sexta, e se você está de segunda a sexta também dando um bom testemunho de Cristo, o serviço é o mesmo. Nós somos cristãos e somos filhos de Deus em qualquer lugar, não importa o prédio que você esteja. Você é filho de Deus em qualquer lugar. Essa dicotomia não existe, de secular e sagrado. A questão é: o que eu tenho feito com os talentos que Deus colocou nas minhas mãos? Servido no reino de Deus, e o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é todo este mundo. Tudo isso é reino de Deus. Tudo isso. Se você estiver pensando em igreja, aí sim, você pode pensar numa comunidade daqueles que o Senhor chamou. Mas todo esse universo é de Deus. E em todo este universo onde Deus me colocou, eu devo trabalhar pensando em duplicar, triplicar os talentos que Ele colocou nas minhas mãos. É isso que é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. E eu vou dar testemunho de que verdadeiramente sou filho de Deus quando eu estiver agindo com responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos.